Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são, as desprezíveis, né? Existe um ponto que deve ser levado em consideração nesse versículo, né? Nós estamos aqui na Bíblia, The Word, tá? Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Temos aqui o apóstolo Paulo falando para a igreja da Grécia, Corinto, e esse versículo é usado de uma forma até maravilhosa. As pessoas usam esse texto para falar que Deus ele é soberano na sua soberania. Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus que capacita os fracos, usa coisas loucas, desprezíveis, né? Mas as coisas loucas, desprezíveis, humildes e fracas que Deus usa são aquelas que se entregam a Ele, são aquelas que colocam Ele como sua prioridade, como o seu grande amor, o seu grande tesouro. Essas pessoas que são fracas, humildes, desprezíveis, né? Olhando pela aparência, pela falta de intelectualidade, às vezes o corpo físico, às vezes sem saúde, às vezes sem QI, muitas vezes pessoas que você menos espera, Deus tem usado de forma gloriosa. Mas existe um ponto a ser levado em consideração: são pessoas, são vasos de Deus, que também colocou Deus como prioridade, Deus como primazia. Deus está no seu trono, no coração dessas pessoas. Não é porque Deus usa as coisas loucas, fracas e humildes deste mundo, desta vida, é que essas pessoas não estão colocando Deus como primazia, né? Elas colocam Deus como primazia. E é claro, sim, Deus usa quem quer, como quer, quando quer. Deus usa o ímpio, Deus usa o sujinho, Deus usa o que não é intelectual, como quer, quando quer, da maneira que quer. Cada pessoa Deus tem usado de uma forma nesse tempo. Existem pessoas que Deus não quer que ela mude a maneira na qual Deus a está usando. Deus usa aquela pessoa assim, com uma pregação forte, falando em línguas estranhas, às vezes com barulho, às vezes quietinha, às vezes só como conselheiro, né? Só que nós não podemos confundir a maneira de Deus agir, trabalhar, dizendo não precisa buscar a Deus, porque Deus usa as coisas fracas, Deus usa as coisas que não são. Não é necessário se consagrar, não é necessário se entregar, não é necessário colocar Deus como primeira situação, como prioridade. É claro que sim, não tem nada a ver uma coisa com outra. Não é porque Deus usa as coisas loucas desse mundo, as coisas fracas desse mundo, as coisas humildes, que esses vasos, essas pessoas que Deus usa quando quer, como quer, a hora que quer, não significa que elas não buscam a Deus, ou que não podem se entregar a Deus, ou que não se entregam a Deus, né? Quase sempre nós podemos observar que Deus usa um pequenino, alguém que tem pouco grau de escolaridade, para fazer coisas gloriosas e grandes para Deus, para fazer coisas tremendas. Sim, eu sei que Deus tem os seus intelectuais, Deus usa pessoas para escrever no Ministério da Escrita. Deus usa pessoas na área também da medicina, da advocacia. Deus usa pessoas no doutorado, em PhD. Deus usa, Ele sempre vai usar aquele que se entrega para Ele de corpo, alma e espírito. Mas não é porque Deus usa essas pessoas, Deus também não vai usar os humildes, né? O leigo,
E muitas vezes Deus revela as coisas maiores, as coisas grandes para essas pessoas que são aí de classe social, né? Uma classe social que não está no rol dos magnatas, é uma classe social desfavorecida, pessoas que foram intelectualmente desfavorecidas, socialmente desfavorecida. Deus tem usado poderosamente, mostrado a força do seu poder na vida dessas pessoas que se entregaram para Ele. Então, o ponto no qual nós devemos considerar é: Deus usa as coisas loucas? Sim. Deus usa as coisas fracas desse mundo? Sim. As humildes desse mundo? Sim. Mas isso não quer dizer que essas pessoas elas não podem se consagrar. Isso não quer dizer que essas pessoas elas não abandonaram nada. Elas abandonaram tudo. Elas ofereceram para Deus tudo aquilo que elas são, tudo aquilo que elas têm e não têm. Corpo, alma, espírito, vida. Quase sempre pessoas no santo temor. Quase sempre pessoas que evitam de pecar contra o seu Deus. Uma fé sincera, singela, de pessoas verdadeiramente devotadas a Deus, do seu jeito, nas suas limitações, mas são pessoas que têm compromisso com Deus de fato, que têm fidelidade com Deus, que têm aí uma entrega de corpo, de alma e de espírito. Pessoas fracas, humildes, aquilo que não é, para confundir o que é, os que são, os entendidos, os escribas, os estudiosos. Esse é o Deus Todo-Poderoso que usa o desprezível, o humilde, o fraco, para mostrar seu poder, para que a glória não seja do homem, mas seja dele, que levanta aquilo que não é para ser algo no reino do Espírito, no reino dos céus, no reino do seu Filho amado Jesus Cristo. Isso nos leva à consideração de que você pode dizer: eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não tenho conhecimento de um acadêmico, de uma pessoa que vive, né, com a cara nos livros. Mas você pode ter a certeza absoluta que você, nesta condição em que você se encontra, você entregando sua vida, sua alma, o seu espírito, Deus pode te usar. E não é porque você é humilde, fraco ou leigo que você não pode também ter a iniciativa de buscar a palavra de Deus com mais afinco, com mais profundidade, que você possa se capacitar cada vez mais. E isso Deus quer de todo filho dele, de todo servo, de todo vaso, que essa pessoa passe tempo com Deus, que essa pessoa ela esmere-se na palavra de Deus, ela se aprofunde, ela se edifique, ela conheça, para que ela possa ter confiança daquilo que ela vai falar. Deus usa as coisas loucas desse mundo, sim, mas são aqueles que se entregam, são aqueles que abandonam tudo para servir ao Senhor. Que o Senhor Jesus toque no seu coração e lhe faça entender que você é um vaso escolhido dele, e que você pode a cada dia se aproximar mais de Deus, se edificar e entender que mesmo você sendo uma pessoa desconhecida, uma pessoa talvez leiga, uma pessoa talvez que mal sabe, né, mal conhece as Escrituras, você deve entender que você pode sim se dedicar e se tornar um grande pregador, uma grande pregadora, através da graça do Senhor, para que a glória seja dele, e através da sua dedicação no esmero do estudo, com esmero no estudo da palavra de Deus. A Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Um grande abraço, a parte do Senhor Jesus Cristo, receba essa palavra profética. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias.